círculos de amizade, e nós nem sequer sabemos explicar nada para elas. Nós sabemos que ela está indo no caminho errado, nós sabemos que ela está tomando uma posição contrária às Escrituras, mas nós não temos condições de refutá-la, de orientá-la, de aconselhá-la, de mostrar que aquilo está equivocado. Dessa maneira, nós ajudamos essa pessoa a futuramente chegar e encontrar os pastores que ensinam essas coisas. Então, indiretamente, nós estamos causando este mal na sociedade brasileira. Em Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, sobre esse assunto ainda, mas ele diz o seguinte: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar o evangelho, ou seja, nós somos aprovados, falando, e Deus nos confiou o evangelho, essa palavra, o que é que a gente vai fazer? Assim falamos, não para agradar as pessoas. A nossa pregação, nosso ensino não é para agradar porque é bonito, mas ele diz, continua Paulo, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então, primeiramente, nós devemos nos apegar às Escrituras e fazer o Evangelho ser conhecido, primeiramente para a glória e para agradar a Deus. E, segundamente, pelo amor às pessoas que estão seguindo esse caminho equivocado. Então, eu queria trazer algumas implicações, somente 3, sobre tudo que a gente viu aqui, e que nós possamos analisar que esse texto, ele não se trata e não deve ser somente lido quando vai ter alguma ordenação pastoral ou de presbíteros, mas deve ser lido constantemente. A primeira coisa que eu quero destacar é que não somente os pastores e presbíteros devem ter essas qualidades, mas todos os crentes verdadeiros têm e devem anelar ter essas características. Porque nós lemos aqui e vimos essas características e são basicamente as características gerais em toda a Escritura para um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente que de fato foi salvo. Nós não encontramos aqui nenhum tipo de mandamento fora do comum. Não há nenhum tipo de ordenança aqui acima de todas as outras dos outros crentes comuns, digamos assim. Mas são simplesmente Paulo orientando que o presbítero, parece óbvio, mas ele fala que o presbítero ou o pastor, ele deve ser de fato crente. Simplesmente isso. Então, isso, tudo que está escrito aqui, também serve para nós. Porque em toda a Escritura aparecem essas recomendações para nós. E agora, para eles. Mas é as mesmas recomendações. Segunda coisa, essas recomendações e exigências de Paulo devem servir para que nós tenhamos um parâmetro de quem seguimos e admiramos. Se tal pastor ou pregador não se encontra qualificado, não devemos apoiar ou recomendar seu ministério. Então, se alguém que vocês conhecem, ele não está enquadrado aqui nesse contexto, você não pode apoiá-lo, e nem recomendá-lo, e nem sair divulgando, nem visitar suas congregações, ou ouvir as suas músicas. Não. Você está ajudando a proliferar o mal. A terceira coisa que eu queria destacar é nosso papel impedir o sucesso de homens contrários às Escrituras. É o nosso papel. Impedir o sucesso de homens contrários à Escritura nos púlpitos das igrejas brasileiras. Nos convém calar a boca deles, é o que Paulo vai dizer ainda na carta de Tito. Ele ainda vai dizer essa expressão. Os tais convém calar a boca. Mas a gente vai ver isso em outro momento, se assim o Eterno permitir. Nos convém calar a boca deles, expondo sua hipocrisia e discrepância com a palavra fiel, que é segundo a doutrina apostólica. Para isso, precisamos aprender mais e mais das Escrituras Sagradas, e não nos omitir na sociedade e cultura. O que é que acontece muitas das vezes? Nós até sabemos que a pessoa vive e ensina coisas equivocadas, que ela propaga, ensina heresias. Mas o que é que a gente faz? A gente sabe e deixa lá, está com Deus, está na mão de Deus. E a gente nunca para tentar orientar essas lideranças, as pessoas que congregam nesses lugares. Hoje em dia é muito mais fácil, inclusive na aula, estávamos conversando
com o presbítero João Nilson, e ontem foi tratado aqui sobre os adolescentes, sobre a questão de tecnologia, não foi? É muito mais fácil hoje você mostrar, digamos assim, você tentar mostrar essas hipocrisias e tentar trazer luz do evangelho para essas pessoas até distantes, por meio da internet. E muitas das vezes nós temos compartilhado um link de um gato correndo, o morango do amor agora, que na semana inteira foi esse morango do amor. Mas a gente não para um minuto para pegar, ler um versículo, mandar para ninguém, explicar uma passagem que é equivocada, um entendimento equivocado, coisas simples que nós sabemos fazer e nós não fazemos. A nossa omissão faz com que o mal prevaleça na sociedade e na nossa cultura. Então, essa a mensagem aqui de Paulo, tanto para os presbíteros, para aqueles que querem ser presbíteros, mas para toda a igreja em geral e para a igreja brasileira. Oremos, meus irmãos.